Como é bom quando nos encontramos para celebrar a presença dEle, Jesus, nosso amado Senhor. Como deveríamos ter essa alegria interior em cada missa, de podermos dizer, como dizemos, com consciência: Tu estás no meio de nós, Ele está aqui. Uma verdade de fé, porque Ele disse: todas as vezes que fizerdes isto, eu estarei convosco. Fazei isto em minha memória, eu estarei sempre convosco. Passados mais de 2000 anos, o mundo ainda não compreendeu a grandeza da Eucaristia. E até muitos católicos vão à missa olhando para o relógio, preocupados com o tempo, e esquece que, de fato, nós estamos no tempo, mas 1 minuto diante dele pode valer para ti a eternidade. Porque o tempo um dia terminará, mas o que é eterno nunca terá fim. Estar na presença dEle, buscar essa intimidade com Ele, e basta querer, viu? Basta um olhar na direção do altar, um desejo de senti-lo, adorá-lo, porque o seu Espírito, o Espírito Santo, ilumina nossas mentes, acompanha toda a celebração. E saibam, em cada celebração eucarística, os anjos, espíritos perfeitos, criados por Deus para adorá-lo, rodeiam o altar, sobem, descem. Os arcanjos, os querubins, os serafins, presenças invisíveis, mas verdadeiramente presentes em meio a nós. Que alegria podemos sentir no coração quando mergulhamos na mística, isto é, numa espiritualidade profunda, e saímos de uma religiosidade superficial, às vezes sentimentalista, outras vezes uma religiosidade de devoções, mas não de encontro, desejo do absoluto, mergulho no eterno amor. Tudo isso fará a diferença na sua vida. E como fará a diferença? Quando você humildemente o procurar. Hoje, no santuário, enquanto atendia confissões, o Santíssimo exposto, eu vi pessoas ajoelhadas. Eu vi um homem que está aqui, demoradamente ajoelhado, inclinado. E eu dizia a mim mesmo: este é o servo que Deus deseja. Humildes, porque não somos nada. Grandes na fé, porque procuramos aquele que é tudo
desse pobre nada, nossa natureza humana. Somos felizes, porque somos convidados a participar do banquete do Cordeiro de Deus, participar do seu sacrifício, que não se renova, que não se repete, foi único, mas que se renova a cada instante nos altares, misticamente, espiritualmente, para que os efeitos daquele sacrifício santificante alcance aqueles que o desejam em qualquer parte da terra. É lindo demais para a gente não celebrar, para dizer: eu não preciso de missa. Pobre homem, eu te ouvi, e quando você me disse isso, eu senti uma tristeza, eu senti compaixão de você, e eu disse a mim mesmo: és um cego de olhos abertos, tens olhos, mas não vês, não alcanças nada além de ti mesmo, além do que os nossos olhos podem alcançar no horizonte. Os homens e as mulheres de Deus, porém, veem o que os nossos olhos não veem, sonham coisas que nós não temos, buscam o eterno, estando ainda no tempo, não desanimam, não baixarão a cabeça, porque sabe a quem procuram. Vão reconhecer-se como de fato somos pecadores, não terão medo de bater no peito, de fazer a sua confissão, e restaurados pelo sacramento da reconciliação, continuarão sua caminhada, porque não há pecado, por maior que seja, que a misericórdia de Deus não apague. Pode crer no que eu estou dizendo. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, nesse tempo de esperança, o ano santo de 2025, nós ouvimos na primeira leitura Isaías dizer: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela a luz da justiça, enquanto não se acender nela como uma tocha viva a salvação. Essas palavras foram escritas 758 anos antes da vinda de Jesus. Não descansarei, não me calarei. O profeta vê, enquanto não brilhar sobre Jerusalém, sobre Sião, o povo escolhido, o luzeiro da justiça, o Salvador. Lindo, né? E nós dizemos: essa luz já veio, brilhou no meio das trevas, as trevas não a receberam, como continuam não a recebendo, mas a todos quantos receberem essa luz pelo batismo, deu-lhes a graça de serem chamados filhos e filhas de Deus, porque estes somos nós, não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nasceram da vontade de Deus, são pertença de Deus, somos nós, os eleitos, os que vêm à Eucaristia,
os que estão afastados dela, que nós precisamos reconquistar, fazer voltar, ensinar, catequizar, para que todos compreendam a que vocação fomos chamados, que mistério celebramos a cada instante. Foi por isso que no Salmo 95 a gente cantou, a gente rezou, vocês se lembram? Cantai, cantai ao Senhor um canto novo, cantai, povos todos, manifestai os seus prodígios entre as nações, dai razão de vossa fé aos que não creem. Cantai, cantai um hino ao Senhor nosso Deus. É nosso jeito de ser, é nosso jeito de celebrar. Na segunda leitura, vocês se lembram? A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele diz uma verdade que deve iluminar a cada um de nós, porque essa palavra é carregada de uma particularidade. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidade de ministérios, de serviços na igreja. Muitos são os serviços diferentes, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidade de atividades na igreja, mas é o mesmo Senhor que nos chama à unidade na diversidade. Compreende? Descubra os seus dons. Você recebeu essa graça. Você é único. É uma pessoa intransferível, única no universo. Ninguém é igual a você. Há tantos dons que Deus dá. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando eu era adolescente, imagina, há 60 anos atrás, na minha cidade de Alagoinha, eu conheci um poeta chamado Cícero de Dida, analfabeto. Oh, por que não escreveram as poesias daquele homem? Ele fazia poesias de improviso, com uma sabedoria, um dom. Um outro dia eu encontrei uma pessoa que tocava violão aqui, divinamente, e tocou no Natal aqui, toca dedilhando. E eu perguntei: você estudou música? Não. Deus lhe deu o dom da música. Há diversidade de dons, de carismas. Há muitos anos atrás, o padre Estevão e eu, padre Estevão, está no céu, fomos lá em Buíque visitar a tribo Capinóás. Estavam ameaçados por grileiros que vinham lá do Paraná, querem tomar as terras deles. Foi uma luta brava, faz mais de 30 anos. E a gente passou o dia no meio da tribo. Gesto de solidariedade. Mas de repente eu observei que tinha lá numa casinha muito simples, como um confessionário, entrava um, depois entrava outro. E eu perguntei: o que é? E disseram: não, lá está o conselheiro da tribo. Ah, é? Eu posso entrar? Pode? E eu fiquei esperando. Quando chegou a minha vez, eu entrei, me sentei num tamborete, ele olhou para mim, nem sabia que eu era padre. E aquele homem começou a dizer conselhos.
a me dar conselhos que eu nunca esqueci. Lembro-me com emoção. Os dons são diversos e diferentes, porque Deus dará a toda a pessoa humana dons e carismas para que sejamos felizes. Aquele homem falou de coisas sobre Deus que eu não tinha ouvido falar quando fiz o curso de teologia. E eu digo que eu tive excelentes professores teólogos, grandes mestres que me ajudaram no curso de teologia. Mas aquele homem ali no sítio, ele falava de Deus como eu nunca tinha visto. O dom da palavra. E então você que está em casa, você que está aqui, você já se conhece? Pare de se lamentar. Não se anule. Descubra as graças que você possui. Você quer ver uma graça divina aos seus olhos? Olhe para uma mãe cuidando dos filhos. Você entenderá tudo. Que Deus é amor. Descubra-o em gestos de pessoas. Um gesto que fala de Deus. Por isso, o grande Francisco de Assis, São Francisco dizia: pregue o Evangelho, se necessário, com palavras. Olha bem o que ele diz. Pregue o Evangelho com a vida. Se for necessário, fale. Mas pregue o Evangelho, vírgula, se necessário, com a palavra. Seja o Evangelho aberto para o outro. Que Deus lhe ama. Deus lhe deu tantos dons que você talvez ainda não tenha descoberto. Quantas pessoas têm o dom da paciência? E esse dom é dado a todos. Mas tem gente que não cuida, não desenvolve esse dom. Vive na impaciência, se reclamando. Reclama de si mesmo. Reclama do marido, da mulher. Reclama de tudo. Pobre criatura. Não desenvolveu o dom da paciência. De suportar as coisas. Com serenidade. Com paz, para não se perder pelo caminho da vida. Quem está entendendo, faz assim para mim. Está entendendo? Graças a Deus. Só não está entendendo quem 2, 4 pessoas que estão cochilando. Precisa dormir, minha filha. Você veio de longe. Mas a palavra penetra pelos ouvidos. É dom do Espírito. Como é bonita a segunda leitura. E Paulo descreve os dons. E diz tudo, a cada um, olha bem, a cada um, a você, portanto, é dada a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ouviu? A cada pessoa é dada a manifestação do Espírito Santo. E quantas pessoas não percebem? Não percebem o Espírito falando dentro de você. Incrível isso. Como é uma manifestação do Espírito, sempre na direção certa. Sempre para não deixar você cair na trama do inimigo. A manifestação do Espírito nos leva à solidariedade, a perdoar quem nos machucou, quem nos feriu. A manifestação do Espírito nos capacita a perdoar quem nos fez tanto mal. É manifestação do Espírito o perdão. Mas se você não presta atenção ao Espírito, você vai ficar com mágoas, ressentimentos, ódios. Estas coisas só lhe farão mal do ponto de vista físico, psíquico
emocional e espiritual. Ouviu? Estas coisas lhe farão um mal tremendo à sua saúde, do corpo e da alma. Compreenderam? Eu já vi muitas pessoas doentes pela incapacidade de perdoar. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito. Eu já vi pessoas suportarem duríssimas provações e dizerem a mim: Padre, eu estou atravessando esse momento, mas a mão de Deus está me sustentando. E eu abraçar aquela mulher com lágrimas, dizer: as tuas lágrimas são as preces de tua alma ao Altíssimo. Elas não ficarão sem resposta. Mas eu já encontrei gente, por muito pouco, uma coisinha de nada, se perder, se maltratar, se ofender a si mesmo e aos outros. Por fim, o Evangelho. O Evangelho. Mas antes eu abro um parênteses, porque eu recebi no meu celular uma mensagem: Padre, eu gosto muito de lhe ouvir, mas o senhor prega demais. E eu respondi: meu filho, obrigado por me escutar, mas fique sabendo que eu vou pregar muito, porque o mundo está cheio de barulho, de bagaceira e de sujeira. Prega a palavra, quer agrade, quer desagrade, diz o apóstolo Paulo, porque se vós vos calardes, as pedras clamarão, disse Jesus. Estamos vivendo um tempo de omissão. De omissão. Não sejamos omissos. Deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo, porque o tempo a Deus pertence. O tempo a Deus pertence. Houve um casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia. Fica na faixa de Gaza, bem perto. Território hoje palestino. Podia ter faltado tudo, gente, menos o vinho. Por quê? Porque o vinho faz parte até hoje da cerimônia de casamento judaico. Um casamento judeu, ou judaico, é assim. Depois que os noivos recebem a bênção do rabino, bonita, é Antigo Testamento. Eles ainda estão no Antigo Testamento. Eles vão para a porta da casa e começam a receber os seus convidados. E cada convidado começa pelos casais, depois vem individualmente. Chega perto dos noivos e os noivos oferecem uma taça de vinho cheia. É uma oferta dos noivos. Eles tomam e quebram a taça, pá, e dançam em torno dos noivos. É lindo. Faltou vinho. Podia ter faltado até pão, viu? Mas não podia faltar o vinho. Imagina a aflição daquela família, dos pais dos noivos. Calcularam talvez errado a quantidade dos convidados. E estavam lá Jesus, com seus discípulos, e sua mãe. E tinham sido convidados. Que situação difícil, imagina. Que vergonha. Faltou vinho. E agora, o que é que vão pensar da gente? Alguém olha, sente, se preocupa. Como é lindo isso. E
E quem é essa mulher? A mãe de Jesus, a Virgem Santíssima, que nós chamamos Nossa Senhora. Cada um tem um nome. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e por aí vai. Ela sai porque viu a situação, vai para fora da casa e diz no ouvido do filho. Ele estava batendo papo com os apóstolos, com os amigos. Eles não têm mais vinho. Mãe, o que é que eu tenho com isso? Foi mais ou menos assim. O que é que eu tenho com isso? Não chegou ainda a minha hora. É linda a atitude de Maria. E como nós devemos imitá-la. Ela, no Evangelho, não repete o pedido. Aliás, ela não fez o pedido. Ela levou para ele o problema. Eles não têm mais vinho. Mãe, o que é que eu tenho com isso? Não chegou a minha hora. Ela sai. Parece que eu estou vendo todas as vezes que eu fui em Caná da Galileia. Eu pedi ao guia para me deixar sozinho naquele lugar, as ruínas daquela casa. Em cima das ruínas tem uma igreja em que os casais renovam seus compromissos de matrimônio. Ela foi e diz aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos dizer? Fazei tudo o que ele vos disser. Guarde essa palavra. É um ensinamento para nós. Devemos fazer tudo o que ele nos manda fazer pelo seu Espírito. Vai tomar uma decisão? Reze. O Espírito vai dizer como você deve tomar, como você deve fazer. Não se perca. Por isso Paulo diz: deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele sai do círculo, chega junto aos empregados e diz: encho essas jarras de água. Eram 6 grandes jarras de pedra, que algumas dizem que ainda estão lá, e a gente vê, de pedra esculpida. E o Evangelho diz que cabiam 100 litros d'água em cada uma. Encheram-nas até a boca. Ele nem disse: sirvam agora, levem para o chefe da cerimônia. E quando o mordomo provou a água transformada em vinho, não use celulares durante a missa, eu lhes peço. Percebeu que o vinho era de primeira qualidade. Era um vinho muito bom. E ficou espantado. E o Evangelho termina dizendo: este foi o primeiro milagre que ele fez. E o fez em Caná da Galileia. Podia ter João colocado. Imagina eu dizer isso. São João podia ter colocado no Evangelho: esse foi o primeiro milagre que ele fez. E o fez em Caná da Galileia, vírgula, porque sua mãe o pediu. Porque sua mãe lhe pediu. Mas o texto está contido, não é verdade? Porque ela pediu, ele faz o primeiro milagre e começa a sua missão. E os discípulos creram nele. Amados e amadas, vocês estão em casa, e se você acha que a pregação foi longa, Deus lhe perdoe, Deus lhe abençoe, mas lembre que você passa uma noite toda numa festa e não se reclama. Lembre-se que o tempo pertence a Deus, e feliz é quem aproveita bem o tempo
para o seu bem, para o bem dos outros e para conquistar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.